Graça e paz, irmãos, amém? Estamos aqui mais uma vez no clamor da meia-noite. Mais uma noite, mais uma manhã, melhor dizendo, para juntos podermos clamar ao Senhor, rogar a Ele e pedir ao Senhor que nos socorra nesse momento de calamidade, amém? Pastor Luiz está aí do outro lado, só esperando para a gente bater essa bola, amém? Junto com vocês. Eliseu, dá uma força aí, amém? Visitante. Pronto. Estou aprendendo aqui, viu, irmãos? Guardando o Luiz entrar aí conosco, amém? Nessa manhã de... Cheguei, pastor. Pastor, deixa só não. Não vai ficar não, nós estamos juntos. A Bíblia fala que é melhor ser dois do que um, amém? Amém. Quando um cai, o outro levanta. O outro levanta. E se vier alguém guerrear contra um, o outro se alia ali e vence junto, né? Amém. Amém. E aí, tudo em paz? Ontem eu Não, tudo na paz, Luiz. Muito bom. Estamos aí firme. Amém. Antes de ontem foi eu e o Léo. Foi. Ontem eu fiquei aqui, eu cheguei a falar assim, bateu essa... Fiquei até meio perdido aqui. Mas, irmão, vamos trocar essas palavras aí do... Ontem eu falei que a Bíblia é um manual, né? Um manual para nós. E quando nós lemos o manual e aprendemos como é que se faz, olhando no manual que é a Bíblia, a vida fica mais fácil. E mesmo no tempo difícil, o manual fala que caminho devemos trilhar, né, Luiz? Sim. Pode falar aí. Aquilo que o salmista falou, né? Que a palavra é um manual, é uma bússola e ela é lâmpada para os nossos pés, né? Em dias escuros. Seja bem-vinda aí, irmã Larissa, chegou, André Rocha. André Rocha está lá no divisa de Goiás. Eita, tá até com chapéu aí de fazendeiro. Perto de Correntina, Luiz. Está em Correntina. Tá lá naquele lugar, no Vale do Arrojado. Toda vez que a gente passava lá, o Espírito de Deus tomava. Aquele vale mesmo, André está por lá. Rapaz, lá ali, depois passa Bom Jesus da Lapa, né? E aí sobe. Depois de Bom Jesus da Lapa, Santa Maria e segue lá onde Judas ficou o pé. A bota ficou cá atrás. E Correntina tá lá naqueles retões que não tem fim. Tem fim não. Terra próspera ali, né, André? A terra do algodão, né? Terra da soja e do algodão. Verdade. Prosperidade. Que bom, a tia Bé chegou aí, tá com a gente também. O irmão Jackson já entrou. Jackson tá aí também. Uma amiga aqui, Nildinha, ela colocou mestre aí, não sei se você tá vendo, depois eu conto o que é. Que ela falou. Não, Nildinha, tá aí, Nildinha Dourado. Né? Ela é vizinha lá no Residencial Primícias. E aí eu contei uma história, depois eu conto essa história, eu contei uma história engraçada pra gente quebrar o gelo aí no início. Que lá na cidade que eu moro, toda cidade tem um doido, né? Você já viu contar essa história? Você fala do Bambião, né? Que tinha. Bambião tinha lá. Tinha lá, e lá na minha... Aqueles meninos gritavam Bambião, ele corria atrás da gente. E lá no Espírito Santo tinha um amigo que ele tinha assim, uma deficiência, mas é aquele que era amigo de todo mundo e quando passava um episódio na televisão no SBT... O irmão de Santo Antônio aí, seja bem-vindo, lá da igreja do pastor André. E estão entrando aí. E aí, pastor, só para concluir aqui a história engraçada, esse amigo nosso, toda vez que você gritava assim, mestre, ele falava, uala! E aí, mas ele podia estar em qualquer lugar que ele ficava cego e respondia, né? E um dia eu entrei no banco do Bradesco, a fila cheia de gente, ele lá sério, aguardando dentro do banco, eu passei e falei baixinho, mestre! E ele deu um grito dentro do banco, uala! Aquilo, gente, correu, segurança foi para ver o que era. E ela falou, na hora que você estiver na live lá, eu vou falar mestre, você vai lembrar. Mas Deus te abençoe, Nildinho, Diego e os irmãos que estão aí. A gente brinca, descontrai, mas o objetivo aqui é falar de esperança, falar que o Senhor tem poder,
para Luiz, isso restaurar aí. vidas, para nos colocar de pé, nos alinhar na presença do Senhor. E a Ele toda a glória, todo o louvor e toda a Amém. exaltação. Amém? Que bom, Luiz. Tá aí também a irmã Lavinha, tá lá perto de André, tá embrumado aí, ou Barreiras, não sei. Olha, o pessoal Luiz, está vindo de longe. hoje eu fiquei com uma palavra aqui e dizer para os irmãos aí, uma palavra de João, o Evangelho de João, né? Hoje eu fiquei Sim, pensando muito, eu fiquei pensando assim, por que nós falamos pouco de Jesus, né? Eu vim com esse sentimento no coração hoje à tarde. Eu cheguei a pensar assim, rapaz, eu poderia convidar os obreiros para nós falarmos durante um ano sobre Jesus. Porque quando a Bíblia fala, conhecereis a verdade, é conhecer Jesus. é, Jesus é o verbo da vida. Podemos conhecer as Paulinas, podemos conhecer os profetas, os patriarcas, mas se nós não conhecermos na essência aquele que é, nós não sim, vamos conhecer a graça, nós não vamos conhecer o amor, nós não vamos conhecer a vida, Luiz. Quando ele é, disse eu sou a vida, quando ele diz eu sou a verdade, em busca de tantas verdades que temos por aí, como eu tenho sim, sempre disse aqui ontem. E assim, no livro de João, ele fala um pouco, em João 16, né, sobre o Espírito Santo, que estaria nos ajudando nessa hora, e eu queria falar dessa trindade, né, que ele nos ajuda, que ele nos consola, que ele nos revela, e que nesse tempo de crise mundial, crise psicológica de muita gente, ou sim, sim, psicossomática de muita gente, é, eu queria dizer que a Bíblia ela nos dá essa bênção chamada Espírito Santo como garantia, e de fato o Espírito Santo é uma pessoa, ele fala, ele age, ele reage dentro de nós, sente ciúmes, sente ciúme, e a Bíblia fala que ele fortalece, consola, né, Luiz? Tem sim, aí as suas características dessa pessoa, a Bíblia chama Espírito Santo, e que é tão pouco falada nos nossos dias. Parece que a igreja abraça Abraão, Moisés, os sim, profetas, o profeta Elias, e nós temos tão pouco, às vezes, ouvindo falar em um momento desse, que o Espírito Santo foi nos dado para essa hora. Foi nos dado sim. para essa hora, Luiz. E eu queria, assim, orar, e depois a gente pedir a você também, irmão, que você me ajude aí hoje, que eu estou bem Não, querendo ouvir um pouco, amém? hoje nós E, vamos, e vamos lá, vamos orar, né, vamos Luiz, para a gente orar. dar esse início, como sempre, e Está orar com conosco todos que aqui. estão entrando aí, Está aqui só e fazer um pedir a registro, Deus que pastor. nos... Oi? Pastor, só fazer um registro que, Sim, vai lá. como diz os nossos irmãos assembleanos, o nosso pastor presidente, pastor Adail, está na sala aí, ó, no IBNG Ô, Eunápolis. rapaz, Tá vendo? Hoje fica mais pesado para a gente a responsabilidade. vou Inclusive, falar nada hoje, é só com você, viu? inclusive, se ele quiser aqui, eu dou Mestre lugar da palavra, né, e pastor ele entra. Daí? Viu, pastor? Se o senhor quiser entrar aqui, eu saio e o senhor entra, viu? Eu, eu Verdade, dou, verdade. eu dou lugar aqui. A última vez o pastor Léo entrou, não comportava os três, mas se o senhor quiser entrar para fazer uma oração e dar uma palavra dentro daquilo que o Espírito direcionar, é só o Sim, senhor sim, falar Luiz. aqui, né? Só escrever aí que eu desconecto aqui e o senhor entra, viu? André Mas colocou aí amém. o vozinho. Vozinho. Amém, Luiz. Que bom, pastor Daí. O senhor está aí e fica mais difícil agora, viu, Luiz? Vamos lá. Agora tem Pedir ajuda ao falar Espírito perto do de Deus. professor. Amém. Vamos orar, né? Vamos orar então. Vamos orar. Vamos orar. Convido a todos que estão aí conosco para orarmos juntos. Afinal de contas, o Espírito de Deus nos trouxe aqui para essa hora, né? Para estarmos Sim. juntos em oração e em palavra. Quer começar aí, pastor? Depois eu Sim, findo, meu eu Deus. começo, você finda. Amém. Senhor, nós te louvamos nessa noite, já Amém, nessa Jesus. manhã, aliás, né? É noite, mas o relógio já mostra um novo dia, e a tua palavra diz que um dia faz anunciação de um novo dia, e nós já experimentamos esse dia. E há uma misericórdia, há uma palavra liberada sobre nós, de que o Senhor faz nova todas as coisas, de que a tua misericórdia se renova a cada manhã,
E é essa misericórdia que não nos deixou ser consumidos até aqui. Amém. É esse cuidado do Senhor que a que boa não mão do nos deixou Senhor seja sobre sucumbir, nós nessa noite. tantas coisas, tantas coisas já se levantaram contra a vida dessa irmã, desse irmão, e ainda se levanta, mas Paulo escreveu lá à igreja de Roma que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E nós temos sustentado nessa palavra, Senhor. O que tem nos garantido de pé não é o recurso do nosso bolso, o que tem nos garantido de pé não é o diploma que eu tenho na parede, não é a casa que eu moro, não é o esposo, não são os filhos, muito menos a empresa nesse momento de crise mundial, mas o que nos mantém de pé, com rigidez mental, com condição de caminhar, ainda que abalados por qualquer situação, é a tua presença através do teu Espírito, conforme o teu servo falou. Portanto, Espírito Santo, eu te convido agora, ministra aos nossos corações, que esta live, que este culto, que este bate-papo, seja tão somente para glorificar o teu nome e para a edificação daqueles que aqui estão e daqueles que verão no outro momento. Porque se não for assim, Pai, não faz sentido. Nós não somos animadores de plateia, não somos pessoas que não temos o que fazer, não. Aliás, temos sim, nós dedicamos esse tempo para anunciar esse Jesus maravilhoso que nos salvou e que nos resgatou. Portanto, toma o teu lugar de honra nessa hora, Espírito Santo. Sim, fala conosco em nome de Jesus. Alcança essa vida aí que entrou com expectativa nessa noite. O Senhor é especialista em corresponder às expectativas daqueles que te buscam. Tanto é que o Senhor Jesus falou, se alguém tem falta de alguma coisa, peça. Se alguém está querendo achar alguma coisa, busca, porque aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Portanto, nós chamamos por ti nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Senhor, concordando o coração do teu servo, Pai, eu quero somente pedir ao teu Espírito que está em nós, ao qual nós iremos falar sobre ele, tu, Espírito Santo, que habita em nós, manifeste-se nessa noite e nos direciona naquilo que o Senhor, como o teu servo falou, ó Jesus. Pedimos a ti, Jesus, que o teu Espírito que habita em nós possa nos ajudar e ajudar aqueles que estão conosco nessa noite. Ó Deus, nesse bate-papo direcionados pelo teu Espírito. Nós não chegamos aqui, ó Deus, com nenhum título, com nenhuma, ó Deus, com nenhum, vamos dizer assim, Senhor, com nenhuma, ó Deus, palavra pronta, Senhor. Nós não chegamos aqui nesta noite trazendo, ó Deus amado, nós vamos falar sobre determinado tema. Não, Senhor. Nós estamos abertos para que o teu Espírito nos conduza. Qual é o tema que o Senhor quer? Qual é o tema que o Senhor quer falar nessa noite aos corações que estão aí, Senhor? Aos corações que estão aqui conosco, Pai. Ó Deus, nós queremos estar abertos e pedir ao teu Espírito Santo. Nós não trouxemos tema nenhum. Eu e o Luiz, Senhor, nós não combinamos essa live. Como é que vai ser, Senhor? Sempre na ação do teu Espírito em nós, para que esse mesmo Espírito visite o espírito de cada um, a alma, o corpo de cada um, a mente para cada um que nos acompanha, Pai. Nós oramos e te pedimos. Sedentas pela tua presença, Senhor. Em nome. Amém. Amém. Parece que palavra aqui que eu queria falar de travou aí um pouquinho, né? João 16. Ô Luiz. João 16, 5. Tá com a Bíblia? Amém. Só. Ei, pastor. Tô com a Bíblia. Tá com a Bíblia aí? Eu quero só. Tô. Eu quero só fazer uma referência e mandar um abraço. Sim, pode amigo falar. Especial, a gente caminhou. Leandro tá aí de Londrina e um amigão, o bispo Geraldo Lúcio. Ele é um homem de Deus, é bispo da Igreja Metodista Wesleyana na Europa, África, e ele está se recuperando aí de um vento que passou na saúde, mas ele já dá testemunho do que o Senhor fez. Ele entrou na sala, nos desejou que seja bênção esse tempo, e que o Senhor continue te restaurando, bispo, a sua família, a irmã Marleide, todos que são pastoreados por esse pastor de pastores. Que Deus te abençoe. Sim, pastor. Sim. João 16, qual o versículo? A partir do 5, Luiz. A partir do 5.
Tá dando uma travadinha na internet aí, mas acredito que vai passar. É porque durante a noite o povo tá entrando bastante. É a minha? Eu acho que tá travando a sua voz. Vamos lá. Beleza. Vai lá. Vamos fazer essa leitura aqui. E agora, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vulo enviarei. Amém. Até aqui eu pode seguir? Não, continua aí, pastor. Vamos mais aí. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Fazendo uma referência a Satanás, né? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier... é forte, né? Forte, como diz os petecos, os pentecostais, o manto é forte. Ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ou da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Amém. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vulo há de anunciar. Tudo quanto meu Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vulo há de anunciar. Um pouco, Amém. E não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Até aqui? Aleluia. Até aí, tem mais aí, mas vamos aguentar por aí, quando ele vai te comentar um pouco sobre isso aí. Senão a gente não suporta, né? Igual Jesus falou para os discípulos aqui. Sim, pastor, mas fala para mim. Eu queria falar o seguinte, Luiz. Vivemos dias em que as pessoas precisam de consolo, precisam ser fortalecidas, precisam achar a verdade, a verdade é essa. As pessoas hoje querem ter razão, mas não querem encontrar a verdade. Até mesmo no meio político, no meio... Enfim, por aí afora, Luiz. Vivemos dias em que as pessoas... eu estou com a razão, é a minha razão. E nesse tempo em que as pessoas estão necessitando achar a verdade, achar o caminho, né? Sim. Achar Jesus. O próprio Jesus, no livro de João, ele mostra isso, que a verdade não está com a ciência, a verdade não está com a... Eu dizia isso ontem, com a filosofia, ou com, vamos dizer assim, os sociólogos, né? Que estudam aí, falam, não, e tal, a verdade é essa. Eu queria dizer para todos nós aqui que a verdade é Jesus. O próprio Jesus diz, eu sou a verdade. E esse Jesus que declara que ele é a verdade, ele chega para os discípulos em um momento que ele está partindo, que ele está indo para o Pai, que os nossos olhos não iriam mais contemplar ele a não ser pela fé. Ele dá uma palavra para os discípulos, eu estou indo, e vocês não vão me falar nada, não vão questionar, eu estou dizendo que eu estou indo. Mas ele diz assim, olha, eu estou indo, mas eu vou enviar aquele que vai ser o Consolador, eu vou enviar aquele que vai revelar a vocês todas as coisas, eu vou enviar aquele que vai fortalecer vocês, eu vou enviar aquele que vai trazer ao homem uma consciência, eu vou enviar aquele que vai convencer o homem, né, Luiz? A Bíblia chega a dizer convencer o homem. Então, assim, quando ele fala do Espírito Santo, Luiz, da pessoa do Espírito Santo, que o apóstolo Paulo escreve, fala a pessoa do Espírito Santo, nesses dias, eu segurei aquela palavra do início dessa semana, em que as pessoas estão sozinhas. Tem gente aí que não tem ninguém do lado nessa hora, Luiz. Tem gente aí como dois rapazes que até eu orei ontem,
e os irmãos que orassem, eu tive com eles hoje, graças a Deus, nós conseguimos resgatar de volta, né? Eles baixaram a cabeça, todos os dois sem referência de pai, um pai morreu, a família não tem referência e saiu da mão do tráfico e retornou para a mão de Cristo, para a igreja. E dizendo o seguinte, que nessa hora que as pessoas estão sozinhas e que não tem uma pessoa mesmo, que eu até brinquei aí, que bom que você está aí, Luiz, eu não estou sozinho aqui, né? Às vezes existe pessoas de fato que nessa hora não tem alguém do lado para compartilhar, não tem alguém do lado para a pessoa poder dizer assim, me ajuda, não tem alguém do lado para poder dizer assim, olha, eu estou abatido, eu não tenho força mais, não tem alguém do lado para poder essa pessoa dizer assim, me socorre, me livra disso aqui. Talvez essa pessoa, nesses dias de pandemia, a coisa piore mais ainda, porque é uma massificação de notícia ruim no ouvido. E quando nossos sentidos são alimentados por tudo aquilo que não presta e que podemos dizer, essa mortandade, né, Luiz? Que está aí. Então eu fico pensando assim, essa pessoa sozinha, e qualquer um de nós, quando estivemos em momentos sozinhos, em momentos em que nós não tínhamos pessoa, estou dizendo de pessoa do lado, nessa hora veio a ação do Espírito Santo. Nessa hora vem o Espírito Santo para nos ajudar. Pastor, vai. Deixa eu só fazer uma colocação que diz que às vezes está ruim e pode ficar pior. Verdade. Não ter ninguém para contar, não ter ninguém quando está só, é um ambiente muito difícil. Mas ele se torna pior ainda quando você é órfão de pai vivo ou é divorciado com o marido ou com a esposa dentro de casa. Então, ou está só, como a gente chama, só em meio à multidão. Às vezes você está na igreja, mas não tem relacionamento. Às vezes você tem uma família grande, mas você não tem comunhão, você não tem... É só. E esse estado de solidão é muito pior do que quando a pessoa mora só numa casa. Porque às vezes ele olha para o lado e vê uma esposa distante, um marido distante. Às vezes o filho olha para o pai e vê o pai preso nos negócios, ou preso no celular, ou preso no esporte, como a gente já falou aí. Às vezes o pai não sabe nada do filho, não sabe nada da esposa, do marido. E isso torna esse senso de solidão muito maior e muito mais maléfico do que quando a pessoa caminha só. Só para fazer esse complemento aí dentro da fala. Você deu uma boa palavra, porque eu costumo dizer que a pessoa está dentro do Maracanã com 60 mil pessoas, mas ela está sozinha. Sim. Essa palavra que você deu aí mesmo, porque assim, às vezes essa pessoa está casada e não pode compartilhar com o marido, nem com a mulher. Eu já encontrei homens que chorou, eu chorei com eles, que não podia compartilhar com a esposa. Eu já encontrei esposas, junto com a Catiúcia, de poder essa esposa abrir o coração, porque não poderia abrir para o filho, nem para o esposo. Eu já encontrei filhos que não poderiam dizer para o pai, nem para a mãe, porque não encontrou o pai ou a mãe. E como você está falando aí, ou seja, o mais difícil ainda é você ter alguém do lado e não ter essa pessoa. Sim. E não poder contar com essa pessoa, mesmo num tempo de crise mundial ou de crise emocional, psicológica, como nós vivemos nos nossos dias. A coisa é tão séria sobre pedirmos a ajuda do Espírito Santo, Luiz, nessa hora, e ele é real. Eu quero dizer para todos que estão nos acompanhando aí, quando Jesus disse, eu enviarei o Espírito Santo, ele vos falará, ele vai consolar vocês. A Bíblia fala que é pela fé, Luiz. Nós não podemos, o Espírito Santo não é um vento, mas eu diria que nós podemos sentir o Espírito de Deus, sim. Quando ele vem, nos fortalece, nos consola. Aqui em Itabuna teve uma reportagem de uma mulher agora nesse período de pandemia. Ela ouviu a massificação do coronavírus e ela procurou uma das pontes que tem aqui e entrou num buraco dessa ponte e a filha ligou para o corpo de bombeiro, ligou para a polícia, para que tirasse ela desse buraco. O tamanho era o medo daquela mulher. Aquela mulher estava dentro daquele buraco, ali, sem comer direito, sem tomar banho, presa no seu medo, presa na sua solidão, porque naquela hora ali, graças a Deus que a polícia foi com os bombeiros e a filha buscou socorro.
Mas justamente isso, o pior de tudo não é a presa dentro de um buraco com medo, mas é a pessoa estar presa em meio à multidão com um buraco dentro dela. Isso é que é pior ainda. E nesses dias que nós estamos aqui nessa madrugada, é para dizer para cada um que aí está nos acompanhando que se você cair em um buraco, ou se houver esse buraco dentro do coração, ou se em algum momento se encontrar em solidão, ou se está agora em solidão, saiba, pois, que o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo para você, para nós, né, Pastor Luiz, para essa hora. Sim. E nós estamos aqui nessa madrugada para declarar isso, para dizer, olha, o Espírito Santo pode sim fortalecer o seu espírito, ele veio para isso, para vivificar o nosso espírito. E ontem, Pastor Neto, e ontem, a propósito, dentro do que você acabou de dizer, a gente faz uma live toda quarta-feira, né? Aqui da igreja de Eunápolis. É o nosso culto na internet. Sim. Pelo Facebook. E ontem o pastor André dividiu comigo a tela, como nós estamos fazendo aqui hoje, lá de Santo Antônio. E trouxe uma palavra assim, revelada, rema, e atingiu o coração das pessoas que estavam ali. Nós estávamos em quase 50 pessoas ao vivo. E o Facebook tem essa vantagem em relação ao Instagram, que ele fica sem data de sair do ar, e as pessoas vão replicando, né? E depois você pode até passar por lá, quem está aí, para conferir essa palavra. Mas ele abordou sobre as agruras de José, quando ele foi vendido pelos irmãos, quando ele foi jogado no poço, e você falou de pode ser que alguém esteja no poço, e dentre outras coisas, a gente entende, segundo aquilo que a palavra veio ontem, que há vida dentro do poço. Porque o Senhor estava com José lá, dentro do poço. O Senhor estava com José depois sendo humilhado, vendido numa praça de escravos. Depois o Senhor estava com José na casa de Potifar, depois com José na prisão, depois com José quando ele foi esquecido pelo copeiro. Então, ou seja, num ambiente de trauma depois de trauma, de violência depois de violência, de abandono e rejeição, o Senhor sustentou aquele homem em pé, de pé e com equilíbrio depois para governar uma nação. Então, para demonstrar o seguinte, que no meio do caos, o Senhor te toma pela mão. Né? A gente está partindo. Amém. Esse clamor da meia-noite é exatamente... Por isso que é interessante, você que está na sala conosco aqui, compartilhar, mandar para o seu grupo de amigos aí, porque a gente percebe aqui que são vários irmãos em Cristo que estão conosco. Amém. Mas existem pessoas... Isso, mas existem pessoas que ainda não conhecem uma profundidade desse evangelho e estão vivendo sofrimentos, angústias, amarguras, até com pensamentos suicidas. E a gente está aqui para quê? Primeiro, para estender a mão, para dizer, você não está só. E agora, com essa palavra que o pastor traz, que não está só porque nós estamos aqui para dizer que oramos por você e esse Espírito Santo que vai governar agora quando a gente abre espaço para que o Senhor entre para fazer morada nas nossas vidas. Né? Verdade, pastor. E muitas vezes, em muitos momentos, quando, eu vou dizer assim, você não achar alguém aí fisicamente, a palavra é essa, né, Luiz? Sim. Clame o nome de Jesus e peça ao Espírito Santo de Deus, não aos espíritos não, Espírito, um só, ao Espírito Santo de Deus, para Ele, para que Ele venha nos socorrer, para que Ele venha nos ajudar, para que Ele venha falar conosco, para que Ele venha nos fortalecer, para que Ele venha direcionar, para que Ele venha esclarecer, para que Ele venha mostrar o caminho nesse momento em que precisamos entender que Jesus é o caminho. E dizer assim, Luiz, vamos mais à frente aqui no que você leu, que é muito bom. Ele diz que o Espírito Santo vai consolar, não é isso? Sim. E ele diz, vai enviar o Espírito Santo. E ele diz assim, versículo 12, eu queria falar sobre o 12, ele diz assim, tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Às vezes, alguns
alguns irmãos fazem pergunta para nós, como pastores, dizendo, mas isso aqui é como? Como é que Deus vai falar isso aqui? E às vezes nós não está na Bíblia. Falava assim, quando é que vai acabar a pandemia? Eu não sei, o pastor Luiz não sabe, nós não temos a resposta na Bíblia. Mas uma coisa é certa sobre a palavra de Deus, aquilo que está escrito aqui, e for revelado para nós, para os nossos filhos, e a quem o Senhor quiser revelar. E as coisas ocultas pertencem ao Senhor. E se nós soubéssemos de tudo, nós estaríamos na dependência de Deus. Não, E aí vem um outro detalhe aqui. O pastor Daí costuma dizer que se a gente soubesse de tudo, nós não éramos filhos e nem servos, éramos colegas de Deus. Né? Já que eu sei tudo... Colegas de Deus, é isso mesmo. Isso aí, Luiz. Não, é isso. Aí, se eu soubesse tudo, tivesse todas as respostas, eu não era filho e nem dependente, eu era colega de Deus. Eu era colega dele, né? De igual para igual. Verdade. Verdade. E essa dependência que nós temos. Aí, então, esse capítulo 12, esse versículo 12 do capítulo 16, ele diz assim, se eu falar tudo, vocês não vão suportar. Então, existem situações, até na nossa vida, a despeito da piedade da Trindade, chamada Igreja de Jesus, que o Senhor Jesus não nos revela tudo, porque talvez nós nem suportaríamos. Então, ou seja, o Senhor trabalha conosco gradativamente. Por isso que a Bíblia fala segundo a medida da fé. Sim. E nesse momento de crise mundial, de calamidade, alguém fala, eu queria uma profecia nessa hora, hein, pastor Luiz, dá uma profecia aí, pastor Neto, né? Tem uma palavra aí, irmãos, nós vamos nos deter somente na profecia da palavra, do que está aqui escrito, aquilo que Jesus está dizendo aqui, aquilo que foi o homem inspirado pelo Espírito e trouxe essa profecia para nós, dizendo, eu enviarei Consolador, ele vai estar com vocês, ele vai cuidar de vocês. Então, eu quero ficar com essa palavra, Luiz, eu quero ficar com essa palavra. Esse Jesus falou, se eu falar tudo que vai acontecer, vocês não vão suportar, e os discípulos certamente não suportariam, não estavam preparados para isso, então ele guardou. E no versículo 13 ele diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda. Nós queremos verdade dos Estados Unidos, verdade da China, dos governantes do Brasil, queremos verdade. Irmãos, Jesus ele vira e ele fala, eu sou, olha para mim. Então, nessa madrugada aqui, nessa manhã, vamos agarrar nessa verdade, né, pastor Luiz? Vamos agarrar em Jesus. Sim. E na verdade nós vamos, sobre a Bíblia fala, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Dela. Nós vivemos em um mundo de muitas falas. Eu sempre tenho dito assim, olha, escuta a pessoa primeiro, antes de ouvir, falar, então escuta. Então assim, nesse tempo de tanta fala, de fala aqui, fala acolá, às vezes aqui, eu costumo falar assim, o pessoal entra na live ali do Clamor da Meia-Noite, entra mais em 10 Clamor da Meia-Noite que deve ter por aí, e a pessoa não para, ela não consegue degustar o que ela escuta, e ela fica alimentando o HD. Na verdade, ele até degusta, ele não digere. Não digere. Ele fica degustando, degusta aqui, degusta ali, acolá, e aquilo vira uma salada mista dentro do estômago espiritual, e no final ele dá uma azia. Uma azia ou uma diarreia, né, ou um passa mal, porque são muitas vozes, né? Isso. E não dá tempo de refletir naquilo que está se ouvindo. Né? Mas aí a gente volta lá no texto dos Bereanos. Eu preciso filtrar isso na Bíblia. Né? A gente vê de tudo, né? Vê de tudo. Mas, irmãos, eu percebo que nós estamos falando aqui mais para crentes e para aqueles que já têm uma história com o Senhor, né? Mas a gente fica pensando assim, como conhecer essa verdade? Que verdade? Como é que isso é na prática, né, pastor? Tem uma distância muito grande entre aquilo que a gente lê e entre aquilo que a gente, de fato, experimenta. Né? Então, essa verdade, primeiro, ela, antes dela nos confrontar, ela se apresenta a nós como um amor.
né? Ele é a expressão exata do amor de Deus para com o homem, para conosco. E uma coisa que a gente às vezes, principalmente se há alguém aqui na nossa sala que está vivendo um tempo de angústia, de baixa autoestima, porque o foco, solidão interna, né, Luiz? Solidão interna. O nosso foco aqui, de te falar, de estar aqui nesse horário, é exatamente falar desse aspecto. Se você... E outra coisa, eu quero deixar isso registrado aqui, pastor, sim. Para o público em geral, que nós não estamos fazendo aqui um trabalho de psicólogos, porque pastor não é psicólogo. Já tem até uma campanha da psicologia que diz, pastor não é psicólogo. Isso então, aí. Nós não estamos aqui fazendo para orar. O exercício irregular da profissão, não. Nós estamos trazendo reflexões à luz da Bíblia, né? Então, a gente transita nesse aspecto, nesse campo da mente, porque a Bíblia está cheia de respostas para dúvidas que às vezes a gente não tem, né? Aliás, está cheio de respostas para as dúvidas que eu tenho, e não tenho resposta no campo do natural. Então, o Senhor, ele se revela a nós como? Até uma palavra que você pregou há muitos anos atrás, quando nós fomos tratar com alguém específico. Quando a pessoa está com baixa autoestima, quando ele está se sentindo no fundo do poço, só em meio à multidão, a sensibilidade e as percepções da pessoa, principalmente no que diz respeito ao espiritual, ao eterno, fica muito diminuída. Ele perde o senso. Esse senso, esse sensorial aí de que Deus de fato está aqui. Eu dou dois exemplos rapidamente. Jacó, quando ele saía num momento de fragilidade, de separação, de medo do irmão, que era valente, ele era o doméstico, o irmão era o alfa, ele saiu também carregando consigo uma crise existencial, porque ele se passou pelo irmão, apesar dele levar a bênção com ele, mas era como com uma bênção forjada, né? Ele preparou, junto com a mãe, sofreu dano, né, Luiz, dessa bênção. Jacó nunca mais viu a mãe dele, nunca mais. Não. E aí, mas onde eu quero chegar com essa palavra, para a gente voltar para o Espírito Santo e para o tema de hoje, é que Jacó, fugindo, cheio de fragilidades, quando Deus se mostra para ele naquela visão da pedra, do travesseiro, tem todo um contexto. Peniel. Lá no Betel, na verdade. Betel, aliás. Peniel não, Betel. Peniel já foi o último estágio dele, né? Porque Jacó teve os 3 encontros: Betel, Jaboque, depois Peniel. Foi. E a gente não vai de Betel para Peniel sem não passar no Jaboque primeiro. No Vale de Jaboque. Tem muita gente querendo ver Deus face a face sem passar pelo vale, Luiz. Sem passar pelo Igual Jaboque. Aqui. É o Vale da Morte mesmo. Tem gente que quer pular direto de Betel para Peniel. Mas no meio tem o Vale de Jaboque, que é o Vale da Decisão. Vai ter que lutar com anjo no vale. Então, pastor, Jacó, ele quando tem a primeira experiência dele com Deus fora da família, a fragilidade faz a gente perder essa sensibilidade, porque quando ele amanhece e recobra a mente ali, e ele lembra que ele teve aquele sonho, ele faz uma constatação: na verdade, o Senhor estava aqui e eu não sabia. Ou seja, Deus visitou esse lugar e eu não sabia. Depois, a cegueira aqui, ó. Porque na verdade, eu olho assim, não nem tanto com um olhar pejorativo, na fragilidade, pastor, na época da situação difícil, na época, como vamos voltar da lá, crise, seja ela do medo, da solidão, seja qual for a área, financeira, emocional, de saúde, familiar, carência, enfim. Seja qual for ela atinge essa nossa sensibilidade, primeiro da autoconfiança, da autoestima. Você começa a se sentir a terceira pessoa depois de ninguém, né? Ou seja, você não é nada, principalmente para Deus. Como é que um Deus tão grande vai importar com uma pessoa tão insignificante? Verdade, pastor. Aí você vê depois os 2 discípulos de Emaús. Eles estavam tão abalados pela perda de Jesus físico ali, que eles caminharam talvez um tiro de pedra com Jesus aí, conversando, falando de coisas do reino,
mas a mente estava tão fragilizada com a perda de Jesus que eles não se deram conta de que eles estavam caminhando com o próprio Jesus. E isso só Luiz, foi... eu queria falar ainda de um aí, rapidinho, Sim, passar a pode bola de falar. volta para você. Davi, Sim, quando Aminon estupra Tamar e Absalão mata Aminon e Absalão foge, que era a sim, cordinha do coração de Davi, e depois rebela, faz uma revolta contra Davi, se e ele autoproclama, né? vem, por ele, Davi estava tão abalado emocionalmente. O grande guerreiro Davi, o grande Davi que derrubou Golias, que matou Sim, o urso, matou o leão, esse mesmo Davi vira e diz para os valentes de Davi, os homens que outrora eram encavernados, que pareciam rostos como os de leões, que sim, um valia por 30. Davi vira para aqueles homens e fala: vamos fugir de Absalão. Ele chega a dizer isso, está escrito na Bíblia: vamos fugir de Absalão e os seus guerreiros. Aí Joabe, que era o chefe de guerra de Davi, é como se falasse assim: Davi, mas Davi estava naquela hora, como você está falando, fragilizado, fragilizado. fragilizado emocionalmente em relação ao seu filho, Sua o filho que ele família. tanto amava. Hã? Aí o Estava que fragilizado na família. na família, e ele vira e fala: vamos fugir. Aí Joabe é como se pegasse ele assim, balançasse: Davi, quem somos nós? Joabe chega a dizer isso: quem somos nós e quem são os guerreiros de Absalão? Nós vamos ficar. É na hora que Davi dá um Sim, estralo na cabeça e ele pensa assim: não, vamos ficar. E aí, tudo bem, então vamos lutar, mas cuidado com o jovem Absalão, que é quando o Absalão sim, morre e ele chora amargamente. Mas a despeito disso, se Davi, o grande guerreiro Davi, o homem que castrou 200 filisteus para casar com a filha de Saul, agora era um homem emocionalmente abalado, que queria fugir de guerreiros que era muito menor que os dele. sim. Vai lá pra você. Porque, na verdade, pastor, dentro desse contexto, Davi estava fugindo, não era só da situação, ele estava fugindo dele mesmo. Dele mesmo, Porque né? foi uma falha cometida, uma consequência de um Que foi pecado gerando. que foi gerando, gerando. Então, assim, enfrentar Absalão era enfrentar suas falhas como pai, as suas falhas como homem, porque nós somos falhos mesmos. Então, Verdade. é um outro tema para a gente falar sobre consequências de plantações, que a gente, Semeadura, né? por mais que Deus tenha misericórdia, mas elas vêm e a gente tem É que pedir a verdade. graça agora para administrar. Mas aí, para concluir e te devolver a palavra, a preocupação é: será que Deus está me vendo? Será que, como eu estou me sentindo, Deus ainda tem condição, ou esse Espírito Santo, como é que eu entendo isso? Né? E um Deus tão grande assim, ele não quis te pegar e te dar uma estrutura, e me dar uma estrutura, aquilo que a gente falava há muitos anos, você vai lembrar da época. Ele não quer pegar o céu, o fraco aqui e levar até ele, não. Ele mandou o que ele tinha de melhor para nivelar conosco. Ou Verdade. seja, ao Verdade. invés de levar o homem para tratar ele lá no céu, ele mandou Jesus aqui na terra exatamente. Aí quando a gente vê a oração sacerdotal, a gente pode até passar por ela, Jesus fala assim: eu preciso, Pai, que vocês os ajudem, porque eu sei como é que é difícil aqui embaixo. Eu vim aqui. Então, a gente não prega Desceu no no mundo mundo, deles. eu desci no mundo deles. Então, Jesus estava dizendo: eu sei o que um viciado em droga está passando, apesar de eu não ter, eu não tive pecado, mas eu sei o que acontece com aquele homem. Eu sei o que acontece com essa mulher que está se prostituindo. Porque ele sentou com uma prostituta, com uma mulher, ele salvou uma Verdade, prostituta, verdade. ele sentou com uma mulher. Olha a sensibilidade de Jesus. Ele parou no posto com aquela samaritana, pediu água, quebrou um gelo ali, quebrou um tabu, porque judeu não falava com samaritano, muito mais fosse mulher, e pede água, a mulher serve água, e Jesus vai jogando assim, meio que umas iscas, e fala para ela: mulher, cadê seu marido? Aí ela falou: eu não tenho não. Ele falou: realmente, você não tem não, mas você já teve 5 e o que você está hoje não é seu. E essa Desceu. mulher, tocada no íntimo, aceita Jesus, e Jesus não faz juízo dela, ele não aponta o Verdade, dedo para verdade. ela,
aliás, ele leva a salvação para essa mulher. Então, eu quero dizer para essa pessoa que entrou aqui, você que está conosco, o Senhor não está olhando para a sua capacidade, para esperar muita coisa de você, não. Jesus não espera muita coisa do homem, sabe por quê? Porque ele, lá no Salmo 103, ele diz que o Senhor, como um pai se compadece do filho que ama, assim o Senhor se compadece de nós, assim Ele se compadece de você. Ele sabe a sua fragilidade. Agora, dentro de tudo isso, Ele te amou a tal ponto que manda Jesus aqui na terra. Então, esse Jesus que o pastor Neto está apresentando, não é aquele Jesus do cavalo branco que se revelou a João, lá na ilha de Pátimo, porque lá... Não é o da espada, não, que está guerreando, não. Não é esse aqui é outro. Não, é o Jesus da misericórdia. Consolo, do consolo, Luiz. É o Jesus do consolo, é o Jesus que olha para essa... que você deita no colo dele. É o Jesus que olha para esse jovem, olha para essa menina que talvez, por uma revolta com a sua história, está na prostituição, até como revolta, não é nem por prazer. Verdade. Talvez... Luiz, eu vi dois adolescentes hoje, na ASO, na Associação Somos Um, sentei com eles hoje de manhã, e olhei nos olhos deles. Eles estavam indo para o crime, na hora que eu falei bem assim, olha, eu sei que vocês não têm pai, mas eu quero que a igreja seja o pai de vocês recebem. Os dois encheram os olhos de lágrima, Luiz. Sim. Como dizendo assim, nós não temos ninguém por nós. Sim. Se alguém não nos abraçar, se alguém não nos estender a mão, isso aí que você está falando, muitas vezes, muitos de nós, como nós falamos de Davi, de Jacó, você falou dos dois discípulos no caminho de Emaús, você pode ser a pessoa mais forte que for, rei, rainha, príncipe, né, Luiz? Nós, em algum momento, somos fragilizados. Precisamos de ajuda de Deus. E é exatamente, sim, pode falar, pastor, para quem... o próprio Jesus falou isso, o remédio não é para o são. Não é. Se você pegar um remédio e dar para uma pessoa que está bem, vai fazer mal até. Porque aquilo não vai surtir efeito. Agora, um abraço aí a pastora Irineta. Pastor Irineta. Amém. Amém, Irineta. Nós estamos aqui naquela... Glória a Deus. Aprendemos com elas meia-noite, né? Conversando, virando noite. Meia-noite foi com ela. Acudindo pessoas. Viajando de madrugada, debaixo de chuva e sol. Não importava. Para socorrer. Então, pastor, para a gente não perder esse raciocínio, partindo do pressuposto que nós estamos tratando com pessoas fragilizadas, talvez não os que estão aqui, mas essa live pode chegar até alguém. Eu estou encontrando pessoas aqui em Eunápolis que eu nem fazia ideia que estão assistindo os cultos online e pessoas que não entrariam numa igreja. É verdade, verdade. A palavra não é te dizer que você tem que estar em estrutura, não é dizer que o Senhor vai te estruturar, porque senão você coloca um peso sobre si que você não vai dar conta. Eu tenho eu vejo o pastor Neto falando, eu vejo o pastor Luiz falando, eu vejo outros pregadores falando, eu estou muito longe disso, eu estou tão fraco, não, mas o Senhor, a medida dele é para te alcançar aí, é para te dar estrutura aí. Então, como eu dizia no início aqui, Jesus, a sensibilidade de Deus foi tão grande para com o homem, lá em João 3,16, o amor foi tão grande que ele poderia ter, num sopro, numa palavra liberada, ter restaurado o homem para levar para a glória, mas ele manda a glória aqui na terra. O verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. E habitou entre nós. E habitou entre nós. Agora, por que Jesus habitou entre nós? Para mostrar, até na intercessão que ele faz diante de Deus, poder olhar e falar assim, olha Senhor, tem misericórdia aí do Luiz, tem misericórdia aí do Neto, tem misericórdia aí dessa pessoa, porque eu sei o que é passar lá embaixo, porque eu estive por lá. Então a palavra é essa. O Senhor não está querendo a sua espiritualidade, não. Ele quer trabalhar na sua humanidade para sarar feridas, para te restaurar e te colocar em condição de receber aquilo que ele falou aqui no versículo 12. Ainda tenho muito para vos dizer, só que o tempo não é agora, né? Ele falou aqui, eu não posso falar tudo que eu tenho para você. Vocês não vão nem suportar. Eu não vou suportar. Então, nós estamos partindo do seguinte ponto. A
pessoa que está febril, que está acamada, que está sem poder alimentar, se você jogar uma feijoada nela, o que acontece? Caldo de mocotó com pimenta, ela vai morrer, coitada. Vai, bate na fraqueza que ele roda. É mais ou menos o seguinte, Luiz, a gente chega para uma pessoa que está precisando de um abraço agora nessa madrugada, Sim, alguém que está precisando de um consolo mesmo na alma, alguém que está precisando de uma palavra, dizer, olha, Jesus está conosco, está com a gente, né? Jesus não deixou você sozinho, precisando de uma palavra, Jesus enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem um bálsamo que sara a dor, aquilo que Jacó enviou para José após muitos anos, ele nem sabia que José era governador do Egito, quando os irmãos sim, falam, olha, Benjamim ficou e nós vamos voltar, ele manda presentes para aquele governador do Egito, sem saber que era José, e ele mandou bálsamo e mel, Luiz. Então ali um significado muito importante, ou seja, aquele governador que tinha passado por aflições de alma, vendido pelos irmãos, recebia agora bálsamo e mel. Nessa madrugada de coronavírus, pandemia mundial, como igreja do Senhor, nós queremos oferecer bálsamo e mel. Oferecer nessa manhã, não a espada agora, mas o bálsamo e o mel, Luiz. E dizer assim, olha, Jesus quer adoçar a sua vida, sim. Jesus quer Te dá sentido, aliviar a dor e tirar um pouco da solidão. Amém? Amém. Luiz, nós estamos chegando na 1 hora aqui, irmão. Falou aí. Fechando. 10 Só minutos. 5 minutos. Passa rápido, né? Por isso que eu tô meio revoltado aí com o Instagram. O Facebook, não, você pode tocar rente, que pode ir para 1 hora e 10, enfim. Mas o espírito está sujeito ao profeta, né? E nós podemos, com equilíbrio, fechar esse bate-papo, né, pastor? Sim. Luiz, vamos fazer o seguinte então, irmão. Eu vou ver se a gente... Instagram, a gente tenta alguma coisa aí, Facebook, o YouTube, vamos ver o que a gente consegue. Mas eu creio que já está valendo, que nós iniciamos esse mês, dizendo que este mês, né, que esse final de, agora, início da próxima semana, aliás, o Dia das Mulheres aí, Dia das Mães. dizer que das mães, aliás, das mães. Eu quero fazer até uma poesia para a minha que já foi, que Deus levou, né? Quero fazer uma poesia para ela, moça, e deixar escrita aí. E para as outras mães também. No dia do velório, eu vi uma mãe, eu vi uma embaixadora, uma embaixatriz, né, como diz na língua portuguesa. E eu queria só encerrar dizendo o seguinte, irmãos, essa palavra da meia-noite é para nós clamarmos ao Senhor e te dar uma palavra de esperança. Amém? Então vamos orar, pastor Luiz? Amém. Ora aí. Amém, vamos clamar ao Senhor. Eu vou iniciar aqui e você fecha aí. Sim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Sim, meu nesta manhã, Senhor, em que muitas pessoas precisam de bálsamo, precisa de mel, foi tão grande as feridas, ou as perdas, ou a traição, ou a frustração, Senhor, ou a ação, ou o medo que veio, Senhor, que feriu a alma, emocional e o psicológico. Nesse momento, Senhor, eu rogo ao Teu Espírito Santo, que foi enviado para consolar, foi enviado para fortalecer, o Teu Espírito Santo foi enviado para direcionar, ajudar. Ó Deus, nesse momento eu te peço, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo visite e manifeste dentro do coração que está nessa sala de bate-papo agora. Visite, Senhor, de tal forma que cause, ó Deus, uma bênção de dentro para fora. E essa bênção atinja, ó Deus, até o exterior das pessoas, ó Deus, que estão conosco aqui agora. Que nasça de dentro e até fora. Seja, ó Deus, assim manifesta o Teu poder. Eu oro, Senhor amado, que a cura da alma venha sobre este irmão, sobre este Jesus, e ministro, cura da alma, cura da mente, em nome de Jesus, Senhor, que os pensamentos sejam alinhados,
que as emoções sejam alinhadas e que sejam administradas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Amém, pastor? Amém. Tem uma... Encerra aí. Eu vou encerrar só com um refrãozinho de uma canção que diz assim: a começar em mim, Amém. quebra coração, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Então, essa palavra aqui não é para você, é para mim. Começa aqui. Começa Amém. aí no Pastor Neto. Começa em nós. Começa em nós. Porque se a palavra não surtir efeito no pregador, ela não surte lá. Então, foi muito bom estar aqui. O pastor colocou aí, a pastora Irinés está se alimentando nesse momento, renovando as forças aí, né, pastora? Que Deus abençoe a senhora. Saudade com essa live. Acho que já cortou, não? A voz está... Vamos aqui, até acabar, né? Ouvindo aí, pastor? Eu acho Deu uma falhada aí, mas retornou. Sim. Voltou, Luiz. Pastor, só fazer uma dizer para a pastora Irineia aí que bom que ela está aí e dizer que nós estamos juntos, irmãos. Nós estamos juntos. Irmã Clécia. Para nós, a graça, a paz. Sim. Pedindo aí para abrir outro aí, Luiz. A irmã Nicole pediu aí, abre novamente mais uma hora de relógio. Vamos deixar, senão cansa. Hein, Luiz? Fala aí novamente. A internet está hoje rodando na mão dela. Aqui, eu queria só fazer um convite aqui, porque vai que alguém não entra até lá. Eu fiz um contato aí com um irmão nosso, o irmão Nani Azevedo, aquele cantor de Bendito Serei no Campo. Eu lembrei de você quando foi para Itabuna. Quando cheguei em Itabuna, só cantava essa música, meu irmão. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Ele tem aquela canção que o pastor Gesiel gosta demais, Eu Quero Almas. Eu tenho vida de adorador, boa. Adorador por excelência. E ele vai estar conosco quarta-feira na nossa live aqui, do nosso culto. Aí eu queria te convidar para entrar lá no canal da IBNG Eunápolis. O André fez até aí, editou o vídeo. E interessante, pastor, que Deus realmente está movendo na nação. Eu vi um vídeo dele dizendo o seguinte: olha, nós que somos cantores de expressão, nós não podemos concorrer com os pastores das igrejas, às vezes até das pequenas igrejas, porque quando a gente faz uma live, tem 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, e a gente acaba atrapalhando aquela igreja que está me pregando naquele momento. Então eu me ofereço para o pastor que quiser no Brasil, pode ligar que eu vou participar. E eu falei, será? E liguei. Servo de Deus esse aí. A esposa dele atendeu com todo carinho, falou, quarta-feira ele está lá com o senhor, pode ficar tranquilo. Então nós vamos aproveitar daquela unção, das canções que a gente já conhece. Quarta-feira, então, 20 horas, no IBNG Eunápolis. Nós vamos estar junto com o pastor Nani. A galera de Itabuna vai estar junto aí, Luiz, na quarta-feira. Amém. Deus te abençoe, então, uma noite de paz, de descanso na sua vida. Amanhã nós estamos de volta. Pastor Adair, pastor Irineia, que bom vocês estarem nessa sala hoje à noite conosco, né, Luiz? E os demais irmãos aí, todos aí, que a graça, a paz do Senhor seja com todos, sobre todos. E vamos dormir à sombra do Onipotente, cantando o Salmo 91. Amém? Amém. Que Deus abençoe, Luiz. A paz, irmão. Até amanhã. Pastor. Fica na paz. Amém.